A notícia não escolhe hora para acontecer, né? Tô aqui para gravar o podcast com o Denilson Show e recebi a informação de que o Mano Menezes foi desligado, demitido do Corinthians. A grande questão que a gente ainda não conseguiu confirmar é como foi feito esse acordo, se é que houve um acordo, para o pagamento da multa rescisória, que sabemos, né, perto dos 20 milhões de reais, aquele acordo esdrúxulo, absurdo, bizarro, assinado pelo Duílio Monteiro Alves com 2 anos, mais de 2 anos, né, para o encerramento do contrato, sabendo que teria uma nova gestão pela frente, seja da situação ou da oposição. Foi da oposição, o presidente Augusto Melo nunca quis o Mano Menezes, mas teve que engolir, entre aspas, politicamente o Mano, porque ele era o responsável, seria o responsável por essa reformulação que o clube está passando, e ele participou de tudo isso. A grande questão é, o Mano já começava um trabalho pressionado por não ser a escolha da atual diretoria e também por toda a dificuldade, né? Você tira muitos jogadores, alguns experientes, muito rodados no próprio clube, chegam novas peças, é muito difícil de você conseguir encaixar isso com a necessidade que o Corinthians tem, que é já nos primeiros jogos você obter resultados. E aí algumas coisas acabaram contribuindo, né, para essa saída do Mano Menezes. Declarações terríveis que ele deu, atacando jogadores, queimando o Yuri Alberto, por exemplo, né? O que ele fez na gestão Pedro Raul e Yuri Alberto, para mim, é um grande sintoma. O cara chega na quinta-feira, tem 2 treinamentos e já vai para titular no domingo. Você queima os 2, né? Porque aí o Pedro Raul, por exemplo, perde um gol como perdeu e o Yuri Alberto fica no banco de reserva, você queimou os 2 jogadores. Para mostrar que o atual realmente não está correspondendo, e aí chega um cara, literalmente ontem, já vai para jogo. Isso como um dos exemplos. A forma como ele tratou o Ranieri naquela entrevista coletiva, entre outras situações, cobrando reforços, porque... Só que assim, gente, ele foi o cara escolhido para isso. O trabalho estava ruim. Apesar das dificuldades que ele tinha para montar o elenco, o trabalho estava ruim. Então, assim, era uma tendência, mas a questão da multa pegava muito, né? Inclusive, o Augusto Melo chegou a bancar o treinador depois do jogo contra o Novo Horizontino, dizendo que não, que ele vai ficar, que é o técnico até 2025. Bom, já vimos que não. O Mano Menezes foi desligado, não é mais técnico do Corinthians, até porque, depois desse domingo, o clube entrou na zona do rebaixamento do Paulista. Zona do rebaixamento do Paulista. Só para vocês terem uma ideia. Então, obviamente, isso acabou gerando uma pressão, quebra do tabu, né? Derrotas para o Bahia, para o Inter, times que nunca tinham vencido na Neoquímica Arena, e a forma como o Novo Horizontino venceu, né? Trocando passes dentro da área do Corinthians e jogadores desconectados, sei lá, tava estranha a relação. E isso derruba técnico. O Mano Menezes já é capítulo passado, página virada. E agora, tem uma situação, que eu preciso contar para vocês. O Márcio Zanardi, bom técnico do São Bernardo, 45 anos, ídolo do São Bernardo, ele está lá há 3 anos organizando esse time do Bernô, que complicou muito a vida do Corinthians, inclusive, nesse Campeonato Paulista, que foi campeão de vários títulos que o São Bernardo disputa dentro da sua realidade, né? Copa Paulista, Copa Independência, Série A2, o acesso para a elite, tudo nas mãos desse treinador jovem e promissor. Já trabalhou, inclusive, no Corinthians, conhece o Augusto Melo e ele foi contatado. A questão é que o Corinthians contatou um técnico que não pode, pelo regulamento, treinar o Corinthians no Campeonato Paulista. Porque porque o regulamento diz que um técnico não pode assumir 2 equipes na mesma competição. E agora, como é que faz? Bota um outro cara nos jogos do Paulista e o Zanardi fica pro restante da temporada? Mas e se você correr o risco de, enfim, não classificar no Paulista, de ser rebaixado, como é que você vai fazer? Você vai contratar um técnico que não vai poder comandar o time do Paulista, que é a única competição que o Corinthians tem nesse momento? E aí, pelas informações, o Corinthians contatou o Zanardi sem saber desse regulamento. Só que o Zanardi já se despediu dos jogadores do São Bernardo. Então, meus amigos, teremos novidades nas próximas horas. Se será o Márcio Zanardi com alguma alternativa para comandar o time do Paulista, tipo o Danilo, que é o técnico do Sub-20, ou se o Corinthians vai recuar, voltar atrás e ir em busca de outro técnico. E aí o Zanardi vai ter que, já que se despediu dos jogadores do São Bernardo e do próprio clube, vai ter que reconsiderar e permanecer por lá. Que coisa, hein? Eu acho o Zanardi realmente um bom nome, é um bom técnico, fazendo um trabalho de excelência aqui, mesmo jovem, no Campeonato Paulista, mas, assim, é arriscado, né? Porque a gente sabe o tamanho da pressão que é comandar o Corinthians, ainda mais por todo esse contexto. Sem jogadores, reforços que ainda não chegaram, toda essa pressão que vem da gestão passada,
já num começo de temporada com perdas em clássicos, aquela coisa toda. Então, assim, a situação não é fácil. Eu volto a qualquer momento com mais informações e vocês podem comentar aí o que vocês acharam disso tudo, especialmente da demissão do Mano, né? Que eu acho que era uma questão meio necessária de acontecer. E a busca pelo novo técnico continua.